Bom, nessa quarta-feira, dia 20, a Petrobras vai pagar novamente dividendos aos seus acionistas. Será pago o valor de 68 centavos por ação e esse é o segundo pagamento de proventos desde a mudança na política de pagamentos da companhia, que agora prevê a distribuição de 45% do fluxo de caixa livre. A questão que agora talvez você esteja se perguntando é o seguinte: bom, a Petrobras vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos? Vale a pena investir na Petrobras agora que as ações caíram um pouquinho? Ou é melhor desistir dessa empresa e procurar uma outra empresa que não sofra tanto com esse ruído das notícias e principalmente, será que não é melhor escolher uma empresa que não tenha a possibilidade de interferência do governo? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que eu investi na Petrobras, quanto que eu vou receber de dividendos e o que eu vou fazer com essa notícia de dividendos ameaçados. Eu invisto na Petrobras desde 2018 e várias vezes comprei ações da Petrobras e também vendi. Porque na minha estratégia de investimentos eu estou sempre procurando uma empresa que esteja descontada, barata. Então muitas vezes ocorreram de eu comprar a Petrobras e vender. Hoje eu tenho Petrobras na minha carteira e cabe sim uma avaliação se eu devo vender e realizar lucro ou não. Apenas para te mostrar em um contexto geral, a minha carteira de investimentos, que ela foi construída desde 2017, quando me preocupei pela minha aposentadoria, ela foi construída ali em 2017 com alguns produtos de renda fixa. Depois de 2018 comecei a investir em renda variável. Já se passaram várias empresas e fundos imobiliários na minha carteira. E em novembro do ano passado eu fiz o cadastro, tirei uma fotografia da carteira, naquele momento fiz um cadastro. Peguei todos os ativos que tinha na minha carteira e cadastrei lá no site do Investidor 10. Esse tipo de cadastro é gratuito e até recomendo que, caso você não utilize nenhum serviço para poder cadastrar seus ativos, utilize o site do Investidor 10, que é gratuito e torna a tua visualização da carteira muito mais simples. E, inclusive te ajuda na declaração do imposto de renda. E como não paga nada, fica aí a dica. Desde o início de novembro, quando eu comecei a investir, quando investi R$708 mil, até hoje, a gente tem uma diferença de quase R$60 mil. É claro que eu fiz aportes durante esse período, mas grande parte desse aporte veio dos próprios proventos, rendimentos que recebi nesse período também. Olha, o total que eu recebi de rendimentos e dividendos de novembro para cá foi de 14.428. Então essa valorização tem aí pouco mais do que 3 meses. Esse crescimento de patrimônio, isso dá uma média de crescimento de R$18.600 por mês. É claro que desde que cadastrei esses ativos lá no site do Investidor 10, na minha carteira, dentro do site, eu fiz novos aportes. Do meu bolso, aproximadamente R$1.500, alguns meses um pouquinho mais, mas os aportes mais significativos da minha carteira foram com os próprios rendimentos recebidos de fundos imobiliários e ações. Toda vez que eles caem na conta, eu pego esse dinheiro e utilizo para reinvestir. E é claro que toda essa renda que cai na minha conta para eu reinvestir se dá por vários motivos. Primeiro, que já é um patrimônio bem significativo. E quanto mais dinheiro você investe, mais rendimento você recebe, portanto, mais dinheiro cai na tua conta. O segundo motivo é que, além de escolher fundos imobiliários com potencial de valorização, ações com potencial de valorização, eu também escolho, dentro de ações e fundos imobiliários, aqueles que, além de potencial de valorização, entregam um bom rendimento, no caso de fundos imobiliários, e um bom dividendo, no caso de ações. A Petrobras, por exemplo, que está na minha carteira já há algum tempo, é antiga na minha carteira, é considerada uma das maiores pagadoras de dividendos do Brasil. Na verdade, do mundo. Já foi considerada também uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo. O fato é que toda essa notícia que está acontecendo aí, esse ruído no noticiário sobre a intenção do governo interferir no dividendo da Petrobras, vai tornar essa empresa desinteressante? Será que ela vai deixar de pagar dividendos interessantes? Vai deixar de ser uma boa pagadora de dividendos? Bom, o fato é de que o noticiário, todo esse ruído envolvendo a Petrobras e a interferência do governo, já foi suficiente para poder interferir no preço da Petrobras, e ações da Petrobras hoje estão sendo negociadas abaixo do que eram negociadas há algum tempo atrás. Uma diferença, uma desvalorização de aproximadamente aí 15%. Quando você olha para a cotação da Petrobras, olhando o gráfico em um período de um mês, chega até a assustar. Quando você estende esse prazo de avaliação para um ano, aí já nem assusta tanto assim. E por um prazo maior ainda, você verifica que é uma empresa que continua subindo. Por isso que é importante fazer uma avaliação do longo prazo e não do curto prazo, que é quando a bolsa de valores se mostra mais volátil. Afinal, se você está investindo pensando no curto prazo, nem deveria investir em renda variável, nem em fundos imobiliários, nem em ações. Agora, um ponto importante é que mesmo que as ações da Petrobras se tornem menos interessantes nos próximos meses ou anos,
por causa dos dividendos ou por qualquer outro motivo, na minha carteira eu estou bastante protegido. E por quê? Porque ela representa apenas 1,86% do meu patrimônio investido. Eu tenho investido hoje na Petrobras aproximadamente R$ 14.192. Isso pode variar no momento que você está vendo esse vídeo, para cima ou para baixo. Mas o primeiro ponto, eu não tenho a menor intenção de vender ações da Petrobras agora. E existem vários motivos. O primeiro motivo é que essas notícias geram oscilação no curto prazo. As notícias, esses rumores, todo ruído gera muita oscilação no curto prazo. Mas, na grande maioria das vezes, para o investidor de longo prazo, se mostra como uma oportunidade interessante para compra. Não é uma recomendação, mas é o que a história nos mostra. Pode até acontecer que até o final do ano eu tenha uma decisão de vender, mas no momento eu penso em comprar mais. E por incrível que possa parecer, não tem nada a ver com os dividendos, e sim por causa do potencial de valorização que essa empresa tem. Bom, segundo o cálculo matemático da fórmula de Benjamin Graham, essa empresa pode chegar a custar R$ 79, se considerar o preço justo dela. Então eu vejo aqui oportunidades de ganhos bastante interessantes em ela continuar pagando dividendo bom, interessante, talvez não a maior do mundo, talvez não a maior do Brasil, mas um dividendo interessante para uma empresa que também tem potencial de valorização. Então, mesmo que isso não seja comprovado nos próximos meses ou nos próximos anos, aí sim eu poderia fazer uma avaliação distante do noticiário, fugindo do efeito manada, tomando uma decisão racional se ela vai continuar na minha carteira ou não. Lembrando que, mesmo que ela venha nesse período ter um impacto negativo, e eu sinceramente acredito que não terá, ela só representa 1,86% da minha carteira. Então, essa é uma maneira inteligente de você administrar o seu patrimônio, a sua carteira de investimentos, aproveitando oportunidades interessantes de valorização de dividendos e tendo uma proteção garantida pela diversificação, nunca tendo uma demasiada exposição a um determinado ativo. E, é claro, aproveitando oportunidades. Então, a Petrobras é apenas uma de várias empresas que eu tenho na minha carteira, inclusive é uma empresa dentro de várias ações de empresas brasileiras e uma pequena parte de todo o recurso financeiro que eu investi na Bolsa de Valores, porque eu também tenho uma boa parte em fundos imobiliários e uma boa parte de recurso investido em empresas americanas. Por isso que ela é menos de 2% da minha carteira. E, novamente, é assim que você protege um patrimônio conquistado com muito trabalho, suor, dedicação e construído em muitos anos. Minha sugestão é que, para sua tomada de decisão, você adote princípios básicos e que funcionam muito bem. Boa diversificação na tua carteira. Isso diz respeito não só à quantidade de ações, mas também tendo diversificação entre classes de ativos. Segundo ponto, comprar ações baratas que têm potencial de valorização e considerar dentro desse aspecto das empresas que têm potencial de valorização, empresas que pagam, é claro, bons dividendos. E realizar venda dessas empresas apenas quando essas condições não estão mais visíveis. Quando a empresa não tem mais potencial de valorização, quando a empresa realmente, de fato, deixou de pagar bons dividendos. Caso contrário, você pode só aproveitar esses momentos de oscilações para comprar mais cotas de uma empresa que tem valor, que paga bons dividendos, mas atualmente sofreu desvalorização. Note, essa não é uma recomendação de compra de ações da Petrobras. Eu estou te mostrando uma maneira inteligente de você gerenciar a sua carteira, aproveitando momentos de queda. Os dados mostram que quem investiu na Petrobras nos últimos anos ganhou dinheiro. E não ganhou pouco, não. Ela teve uma valorização expressiva de mais de 100% em 12 meses. Além disso, pagou ótimos dividendos. A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil e uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural do mundo. Por isso, obviamente, que tem um bom histórico de distribuir bons dividendos aos acionistas. É claro que tem outras empresas também que pagam dividendos interessantes. Inclusive, eu faço uma lista aqui no canal todo mês de boas empresas com potencial de valorização e bom pagamento de dividendos. É só você se inscrever e marcar o sininho para você não perder esse vídeo. Qual é a vantagem de você comprar a ação que tem potencial de valorização e paga bons dividendos? Bom, os dividendos representam ali uma fonte de renda passiva que ocorre com certa frequência, principalmente quando você tem várias empresas em sua carteira, e essa renda recebida pode gerar aportes em outras classes de investimentos, em novas ações, então facilita e acelera o seu crescimento de patrimônio. Empresas pagadoras de dividendos também, naturalmente, são empresas com uma boa saúde financeira. Então faz muito sentido sim você comprar empresas boas pagadoras de dividendos. Mas não esqueça, não abandone, não despreze o potencial de valorização que muitas empresas têm também. Fazer uma combinação desses dois fatores é o mais adequado se você quiser receber bons dividendos,
ao mesmo tempo que vê seu patrimônio aumentando bastante. Um outro ponto que eu acho bastante interessante para você visitar lá no site do Investidor 10 e dar uma olhadinha é de que existe ali um campo dentro do site que mostra sobre indicadores fundamentalistas, que são uma espécie de checklist para o investidor de longo prazo, do tipo buy and hold. E dentro desses critérios, ela cumpre quase todas essas características. Olha, é uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, uma empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, nos últimos 5 anos, a empresa possui um ROI acima de 10%, apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, possui uma liquidez acima de R$ 2 milhões, pagou mais do que 5% de dividendos nos últimos 5 anos, para uma empresa que tem potencial de valorização, até que é um dividendo de interessante, acima de 5%. Aí você pode considerar que o dividend yield acima de 5% é um critério muito fácil de cumprir. Só que a gente está falando de uma empresa que tem um potencial de valorização de mais de 100%. Então, a combinação é bastante interessante. A empresa possui dívida menor do que o patrimônio, apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos. O único fator que ela não cumpriu aqui é de que é uma empresa que nunca deu prejuízo em ano fiscal. Obviamente, por tudo que aconteceu com ela no passado. A gente está falando de um passado um pouco distante e eu, sinceramente, acredito que isso não vai se repetir na Petrobras. No entanto, fica a recomendação para você não ter grande exposição. No meu caso, 1,86%, menos que 2%, que eu acho super saudável para aproveitar boas oportunidades com exposição controlada. Para finalizar, eu vou te mostrar quanto que eu vou receber de dividendos da Petrobras por esse valor que eu tenho investido nessa empresa. Quanto eu vou receber de Petrobras esse ano? É só vir aqui em proventos, clicar em recebidos e futuros, todos os ativos, não, a Petrobras. R$ 928,16. Recebi já 237 em fevereiro, 262 em março, vou receber em maio também 214 e em junho 214, somando um total de R$ 928,16, apenas por curiosidade, uma média de R$ 77,85 por mês, apenas a Petrobras. Fica aí minha recomendação, não é nem de compra nem de venda, mas para que você faça uma análise correta, racional, para tomar suas decisões, procurando obviamente empresas que têm potencial de valorização, pagam bons dividendos e tomando decisão de venda quando esses fatores não se encontram mais na tua empresa. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.